elas partem da origem do medo. Elas desencadeiam. Então, é uma das maiores, se não for a maior limitação que nos bloqueia, é o medo. O medo, ele te paralisa. Não deixa você crescer, não deixa você romper, não deixa você tomar uma decisão, não deixa você fazer um projeto para prosperar. Você fica com medo. Esse medo te limita, e depois dessa limitação, quando ela aflora, você desencadeia uma série de abismos, que são talvez outras limitações. Na vida de Abraão eu identifiquei isso. Quero ler um texto com vocês no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12 do livro do Gênesis. Verso de número 11. Podemos ler? Eu quero ler porque eu quero avançar um pouco nos textos para não demorar muito. 12:11 de Gênesis diz assim: quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa, de boa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher, e me matarão e te deixarão com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. Vocês, não sei se vocês já tiveram contato com esse texto. Esse texto faz parte de um contexto da história onde o peregrino, o pai da fé, Abraão, na sua trajetória de vida, aqui ele já está na caminhada, obedecendo Deus, andando pelo deserto, no desafio que Deus chama. E a Bíblia menciona que a mulher dele era muito linda, muito formosa, e ele fez uma aliança com essa mulher por medo. O medo é uma raiz que desenvolve outros abismos e várias limitações. Por medo, ele combinou com Sarai, ou seja, depois seria Sara futuramente. Essa sua esposa falou assim: quando a gente chegar, eles vão querer me matar, porque você é muito formosa. Então vamos fazer um combinado. Fala que você é minha irmã, para que eles fazendo assim respeitem você, e então não me matem. Mas, irmãos, essa mentira de Abraão, quando a gente olha isso, a gente até fala assim: tudo bem, ele estava num lugar estranho, ele estava com medo, e ele então optou por esconder essa verdade e se livrar. Mas se você for notar comigo em Gênesis 22, ele repete a dose. Abra a Bíblia em Gênesis 22. Perdão, 20. Capítulo 20. Capítulo 20, verso de número 11. Na verdade, seria bom nós lermos o 20 inteiro, para você entender que aqui ele chega na região de Gerar, e o rei lá, Abimeleque, pegou a sua esposa e levou embora. Quer ver? Porque ele mentiu. Vamos ler o texto a partir do verso 3, depois eu dou um salto lá no 11. Verso de número 2. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhes:
vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse o Senhor: matarás até uma nação inocente? Não farás ele mesmo que não foi ele mesmo que me disse que era sua irmã? E ela também confirmou. Ela disse: ele é meu irmão. Foi com sinceridade do meu coração, na minha inocência foi que fiz isso. Respondeu Deus em sonho: bem sei que foi com sinceridade de coração que fizeste isso. Por isso que eu tenho te impedido de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher do seu marido, pois ele é profeta. Verso de número 11, respondeu Abraão. Aí o Abimeleque, Deus puniu Abimeleque e ele foi lá devolver a mulher. Verso 10, diz mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando, rapaz, para fazer essa coisa. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato também a minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe. Então, veio ser minha mulher. Irmãos, a limitação de Abraão fez Abraão não apenas mentir, mas perseverar na mentira. Nós estamos tratando do pai da fé. O medo de Abraão aqui, a limitação dele. Abraão era limitado, né, com relação ao medo. Veja bem, o homem é o pai da fé e está combinando com a mulher, para a mulher mentir. Agora, o que é que eu preciso entender com os irmãos aqui? Que Abraão, ele não estava mentindo, ele estava mentindo pensando que uma mentira para se salvar, ela passa, ou uma meia mentira diante de Deus, ela passa. Um abismo puxa o outro. O medo revela as nossas limitações, ou seja, o medo é a maior das limitações. Ele chama o abismo. E nós precisamos entender isso, que diante de confronto, conflito, decisões, nós vamos precisar ter uma postura de sim, sim, não, não, porque senão nós vamos tentar negociar para poupar a nossa própria vida. Você percebe o Abraão aqui tentando dar um jeitinho, e ele diz lá para o rei do Egito primeiro, ele falou: ela é minha irmã, passou. Deus puniu o povo lá, Deus veio para punir, porque Abraão e Sara seria o pai de toda a raça da fé. Nós descendemos de Abraão, irmãos, pela fé, por Cristo Jesus. O povo hebreu nasceu dali. Deus estava preservando, era a raça. Deus ia dar o Isaac para Abraão, manter a linhagem. Não podia ter interferência de egípcios, não podia ter interferência de Abimeleque no ventre de Sara, não. O ventre de Sara foi chamado por Deus para poder dar a origem ao povo de Deus, ao povo da fé, ao povo da promessa. Então Deus feriu lá o povo egípcio, o rei egípcio. Depois Abimeleque também Deus feriu. Você quer ver? Tem o relato aqui que Abraão teve que orar por eles, senão eles iam ficar doentes. Continua comigo no capítulo 20, a partir do verso 14. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e serva e deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde você quiser, onde bem lhe parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação, porquanto se deu contigo, e diante de todos estás justificada. Ele também justificou Sara diante do povo. Sara ficou justificada. Verso 17: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas. Eu acho interessante, estou lendo esse relato, apenas fazer uma constatação.
não para isentar o erro de Abraão. Abraão aqui, Deus defendeu Abraão, mesmo Abraão tendo cometido um erro, mas Deus defendeu de acordo com o seu plano. Porém, Deus em momento algum concorda com isso, porque Abraão teve que ser confrontado pelo Abimeleque para poder confessar e declarar. Olha o que Abraão declara. Olha o que Abraão declara, verso 13: quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor você me farás, em todo lugar em que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Irmão, essa ideia partiu da cabeça do Abraão. Não foi Sara que começou a inventar, não. A Bíblia registra esses dois momentos, mas provavelmente, talvez, pode ter acontecido que ela tenha contado isso antes para outras pessoas também. Essa limitação de Abraão fez com que ele primeiro envolvesse outra pessoa na mentira dele. Saiba de uma coisa, que a nossa limitação, o nosso medo, vai nos fazer entrar em abismos, e isso vai envolver outras pessoas que não tem nada a ver. A sua limitação, o seu medo, a forma de você tomar decisões, vai fazer você entrar em ambientes, e para sustentar esse ambiente, você vai precisar envolver terceiros, porque um abismo puxa o outro. Então nós precisamos atentar, que tipo de limitação eu tenho, e que tipo de conversa e de alinhamento eu estou fazendo. Veja bem, vamos olhar na Bíblia no geral, para ver se tem mais alguma relação disso que eu estou falando. Se você analisar o livro de Números no capítulo 13, você vai ver o povo, os 10 espias indo lá, vendo que a terra mana leite e mel, a mando de Moisés. Vai lá, vê, traz o fruto da terra, e quando chegam lá de volta para dar o relatório, 10 deles falam: não, a terra lá tem gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles. Mas 2 deles, Josué e Caleb, diz: não, se nós obedecermos ao Senhor, como pão nós vamos devorá-los. 10 demonstraram medo e limitação, e envolveram todo um povo. E sabe qual foi o resultado desse envolvimento? A maioria do povo que saiu do Egito com Moisés ficou fora da terra da promessa. Vocês ouviram o que eu falei? A maioria, quem entrou lá, irmão, foi a nova geração, e da velha geração que saiu do Egito, só apenas a família de Josué e de Caleb. E a Bíblia diz que só lá do Egito saiu cerca de 600 mil homens, só homens. Andar 40 anos nesse deserto e morrer no deserto, e só a nova geração e a geração de Caleb e de Josué entrou. Por quê? Porque romperam com essas limitações. Mas aquele povo que foi lá, aqueles 10 espias que voltaram com um relatório contrário, medroso, limitado, eles envolveram o restante da congregação toda, e ninguém entrou. As nossas limitações vão nos fazer tomar decisões equivocadas. Em primeiro lugar, elas vão envolver pessoas que estão ao nosso lado. Toma cuidado com as suas limitações, porque elas vão te levar a tomar decisões e vai precisar envolver gente. É aí, irmão, que existe um ditado, que mentira tem perna curta. Já ouviu esse ditado? Não adianta, nada se sustenta diante daquilo que a gente vai construir. Nessa coxa de retalho se rasga. Os irmãos estão me entendendo? Dá glória a Deus.
Deus quer romper com alguma limitação dentro do seu coração nessa noite aqui e no meu. A maioria das nossas limitações, ela parte da origem do medo. Abraão era medroso e antes de sair para a caminhada, ele combinou com Sara. Ele falou: Sara, onde nós chegarmos, em qualquer lugar. Ele teve que confessar isso aqui. E ele não confessou para homem de Deus, não, ele confessou para rei ímpio. Aonde nós chegarmos, você fala que você é minha irmã. Sabe por quê? Porque na verdade Sara era parente dele, era filha do pai, mas era filha do pai, mas não era da mãe, da mesma mãe, era de outra. E ela foi dada em casamento legitimamente, então ela era mulher dele. Então, uma meia verdade é igual a mentira. As nossas limitações, além de envolver outras pessoas, vão nos levar a viver uma vida de meias verdades. Irmãos, e eu paro para pensar com vocês um pouquinho aqui. O que tem de crente vivendo de meia verdade não é brincadeira. Rapaz, ele não muda nem a camisa. Você olha para ele assim: e aí, irmão, foi isso e isso? Ele chega, olha de lado para falar com você assim. Você desconfia na hora. Está conversando, rapaz, não quer encarar. Olha no olho, irmão. Olha no olho para ver se tem impedimento. Uma vez eu olhava no olho de uma pessoa. Não é aqui na Araputanga não, mas aqui também eu já olho também. De vez em quando eu cumprimento assim, olhando firme para ver como é que está. E eu olhei uma irmã uma vez e pegar assim, eu passei um mês mais ou menos, acho que o Espírito Santo. E eu chegava: irmã, paz do Senhor, tudo bem? E aquele olhar bem profundamente. Chegou umas 3 vezes que eu cumprimentei, ela falou: ai pastor, para em nome de Jesus. Para, eu não estou aguentando mais não. Eu falei: então confessa logo. Porque eu estou em paz. Eu não tenho bloqueio com você não. O que está acontecendo, minha irmã? Ela falou: ai, misericórdia. É o jeito que o senhor está me olhando, o que está acontecendo? Eu falei: não sei, fala. Sabe por que nós não podemos viver de meias verdades. Meias verdade é mentira também. Você foi aonde? Eu fui lá na igreja. Ok. Mas da igreja você passou mais 3 lugares. Você falou uma verdade, mas da igreja você passou em mais 3 lugares. Faltou 3. Igual aquele rapaz que roubou o boi. Tinha um homem que roubou um boi numa fazenda. E aí ele ficou pesado e foi falar para o pastor dele. Ele falou: pastor, eu vim confessar um pecado, o senhor me ajuda em oração? Sim, eu roubei um boi. Não, eu roubei uma corda. Falou que ele roubou uma corda. Aí ele falou: então só isso, não tem mais nada para confessar? Não, está confessado, aleluia, glória a Deus, ora por mim. Orou, foi embora. Aí passou mais um mês, aquele irmão ruim, falou: pastor, eu preciso conversar de novo. Fala, meu irmão. Falta confessar mais um pouquinho de coisa. O que foi? Na ponta da corda tinha uma argola. E amarrado na argola tinha um boi. Então, irmão, às vezes a gente não confessa o boi que a gente roubou, confessa que roubou a corda, roubou a argola. Isso é meia verdade. E o medo, a limitação que nós temos, se nós não tivermos atentando para isso, nós vamos descendo os degraus, devagar, pensando, e isso acostuma, isso vai se desenrolar em uma materialização de pecado que se chama iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado. Presta bem atenção. É pecado, mas é diferente de pecado. Iniquidade é o que você peca e não sente que pecou.
Ele ainda tenta justificar para o Abimeleque, falando para o Abimeleque: ei, rei, se bem que ela é minha irmã também. Ela é minha mulher, sim, eu neguei essa parte. Mas a segunda parte é verdade, porque ela é minha irmã também, por parte de pai. Mas não interessa, Deus apareceu para mim em sonho lá, já mandou um monte de doença, vai matar a nação toda. E eu trouxe aqui ovelha, boi, oferta para reparar esse negócio. Recebe logo, Abraão, pega o pedaço de terra que você quiser aqui dentro dessa região. E outra coisa, toma aqui tantos ciclos de prata para reparar a santificação, para ficar diante do povo, para ficar dito diante do povo que eu não coabitei com a sua mulher, que ela está pura e eu estou te devolvendo pura, e ela não está desonrada diante da população. Teve que reparar, e ainda Abraão foi e orou pelo homem. Mas por causa de quê? Por causa de uma meia verdade. Deus ia abatendo uma nação por causa de uma meia verdade. Não conte meias verdades para o seu marido, não conte meias verdades para sua esposa, não conte meias verdades para o seu pai, não conte meias verdades para sua mãe. Amém. Aleluia. Você quer ver uma meia verdade que meio mundo faz? Nós fazemos? Uma meia verdade. É simples, mas é uma ilustração. Por exemplo, você está onde? Estou chegando aí, mas não saiu ainda. Pego. Oh, fulano está aí? Fala que eu não estou não. Aí já não é nem meia, é inteira. A verdade, a mentira inteira. Mas é uma meia verdade. Ou então estou chegando aí, mas não saí. Estou no meio do caminho. Então estou indo, vou. Chegar lá eu vou. Irmãos, nós precisamos apurar o nosso senso e ver onde nós estamos falhando em relação a essas limitações que nos bloqueiam. Você quer ver um negócio? No Novo Testamento, no capítulo 5 do livro de Atos, tem uma história de uma mulher, porque por causa de limitação, estava todo mundo contribuindo com os apóstolos. Um tal de Ananias e a sua esposa Safira vendeu uma fazenda lá por tanto e falou: vem cá, vamos combinar um negócio. Para a gente não ficar mal no meio do povo de Deus, para a nossa oferta aparecer, para o nosso dízimo aparecer, vamos falar que nós vendemos por tanto. Eu falo, você fala também. E outra coisa, aí a gente guarda metade disso e fala que vendeu por tanto, porque pode ser que a gente passe uma necessidade. Também não vamos dar tudo para o povo de Deus. Guarda isso aqui, que é um depósito que a gente tem. Eles tinham um problema, uma limitação na área financeira, o Ananias e a Safira. Eles tinham medo. Eles confiavam naquilo que eles tinham. Então, isso é muito simples de resolver. Você não é obrigado a dar dinheiro na igreja. O apóstolo Pedro chegou lá, falou com ele. E ele falou: olha, eu vendi por tanto. E ele falou: foi por tanto que você vendeu, Ananias? Sim. Aí Deus revelou para o apóstolo Pedro, falou assim: por que você mentiu para o Espírito Santo? Quando ele falou assim, caiu duro. No Novo Testamento, tá? Morreu gente por causa de roubar a Deus, por causa de dinheiro. Novo Testamento, vou repetir, Novo Testamento. Caiu lá, puxaram ele, enterraram lá no fundo. Daqui a pouco chega a dona Safira. Ô irmã Safira. A irmã Safira deve ter chegado lá assim, toda feliz, ajudando a obra de Deus, tal. Que aquelas pessoas que ajudam e gostam de ser visto, é diferenciado. Elas gostam que toca trombeta quando elas abençoam alguma coisa. Rapaz, é impressionante. A Safira chegou no salto alto. Oi, apóstolo.
Você viu que benção? Vendemos a nossa fazenda por tanto. Estamos contribuindo com tudo aí, tá? Falou, minha irmã, quem que ensinou você a fazer isso? Onde vocês combinaram esse negócio? Os homens que saíram daqui, que foram enterrar o seu marido, não voltaram ainda não. Eles vão vir agora para te buscar. A mulher, puf, caiu. Vai analisar o coração desse casal, você vê a limitação que eles tinham nessa área. Então, irmão, alguma limitação que você tem vai fazer você decidir mal se você não cuidar. E o que fazer, pastor, para resolver esse problema das limitações? Eu vejo só uma coisa: só Cristo resolve esse problema. Só Jesus. Se você abrir a Bíblia comigo, e eu encerro por aqui, lá no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus com medo. No Getsemane, com medo. Então o problema não é sentir medo, o problema é agir de acordo com o medo e as limitações que ele produz. O problema é você tomar conselho com o medo e agir de acordo com aquilo que ele aconselha. Por quê? Porque Jesus sentiu medo, estava afrontado, ele ia morrer, estava chegando a sua hora, e ele até pediu para Deus, o Pai, passar essa angústia. Ele confessou a sua limitação, porque não é pecado sentir medo, não é pecado confessar a limitação, não é não. O problema é que você não pode agir de acordo com ela, você não pode tentar dar um jeito, você não pode tentar emendar. Vamos ler o texto? Diz assim o texto, Mateus 26, verso de número 39. Eu quero ler o 38, porque o 38 é a confissão de Jesus até para os discípulos, irmão. Veja bem, Jesus confessa a sua limitação para os discípulos que estão ali. E eu vou falar uma coisa, olha para mim, ele confessa a limitação para uns homens que estavam até dormindo. Foi lá orar com ele, ajudar ele em oração, vigiar o lugar e acabar cochilando. E Jesus confessa a limitação para eles. Olha o verso 38. 26 de Mateus 38 diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficarei aqui, vigiai comigo. Adiantando-se mais um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando, disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus com medo e pedindo para Deus livrar ele daquela hora. Se Deus desse uma resposta, falasse: tá bom, até aí tá bom, chega, você venceu, tá bom, pode sair daí, você não vai morrer mais, sai daí. Jesus sairia. Debaixo de uma orientação de Deus, ele sairia dali. Mas olha a convicção de quem não cede às limitações. Olha a convicção de quem não arreda o pé por causa do medo e das limitações. Irmão, eu profetizo que Deus vai levantar nessa cidade crente corajoso. Eu declaro que Deus vai levantar uma igreja nessa cidade de gente corajosa, que de gente medroso e influenciado pelas limitações, está cheio, corre, peca. Você tá achando que esse pessoal que entra na política, crente, eles entram lá fervorosos, homens de Deus, grandes homens de Deus, e chegam lá depois de 3, 4 anos, está tudo corrompido. Por quê? Porque eles deixaram ser influenciados pelas limitações que eles já tinham. Não foi a política que fez ele pecar, não. Ela só revelou a oportunidade que eles tiveram. A primeira eles abraçaram. Porque as nossas limitações são reveladas no campo da oportunidade. Enquanto você não tem nada, você não corre risco nem de cair.
Enquanto você não tem chance para fazer nada, você não vai nem revelar sua limitação e seu medo. Mas quando você está diante da decisão, da oportunidade, da porta que está aberta, e você tem que decidir rápido, é aí que vai revelar se você vai receber conselhos da sua limitação e do seu medo, ou você vai resolver o problema com a resposta que Jesus dá. E a resposta que Jesus dá é essa: contudo, aleluia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não seja feita como eu quero, mas seja feita como tu queres, diz o Senhor. Para resolver o problema das nossas limitações, do nosso medo, daquilo que nos derruba, só cumprindo a vontade de Deus e negando a nossa. Renuncie à sua e obedeça a de Deus, senão você vai continuar caindo. Renuncie à sua e se renda à vontade de Deus, senão você vai continuar mentindo, fazendo emenda, uma conversa aqui, outra lá, tentando se escapar de um lado, confessando a corda e deixando o boi. Quem me entende essa noite aqui? Se você não admitir suas limitações no altar de Deus e dizer para Deus: eu tenho limitações e tenho medo demais, inclusive agora eu estou com medo, eu queria até que o Senhor me poupasse de tudo isso, mas se não for possível, Senhor, faça a tua vontade, ainda que eu tenha que chorar, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que pagar, ainda que eu tenha que carregar nas minhas costas as marcas do testemunho do Evangelho de Deus, ainda que eu sofra retaliações de pessoas, de sistema, dos espíritos, todavia eu estou disposto a negar a mim mesmo e cumprir sua vontade. Abraão, limitado, combinou com sua esposa para mentir por onde eles passassem. Essa combinação envolveu pessoas e fez ele viver de meias verdades. Os filhos de Israel, a maioria ficou de fora, porque foram influenciados por 10 medrosos e limitados que foram lá ver a terra, sabia que a terra era boa e chegaram com medo. Ananias e Safira, limitado nas questões financeiras, combinaram de mentir para Deus e entraram num ambiente de morte. Cuidado, que a sua limitação pode te levar para um ambiente totalmente estranho e de morte. Qual é a sua limitação? A minha limitação é na área sexual. Minha fraqueza bate aí, pastor. Não aguento ver um vídeo, não aguento ver um telefonema, não aguento ver um WhatsApp, não aguento ver um vídeo pornô. Vamos rasgar o verbo logo? Vamos abrir a caixa da ferramenta aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Minha limitação é um vinhozinho, um alquinho, uma cervejinha, um negócio assim. Chega baba. Uai, crente. Uai, pastor, crente não pode beber, não? Pode. Você pode beber, você pode fumar, você pode prostituir, só não pode entrar no céu. Qual é a sua limitação? Confessa, encara de frente. Não fica tentando combinar com um e com o outro para passar um pano quente, para parecer que você está bem, você não está bem, rapaz. Não tenta tapar o sol com a peneira, não. Desnuda sua alma diante de Deus. Fala: a sua vontade tem que prevalecer na minha vida e na minha história.
Qual é a nossa limitação, meu irmão? Eu tenho que deixar aqui hoje. Minha limitação, pastor, é conversar demais. Eu falo da vida dos outros, que é uma beleza. E aí, essa fofoca, ela rende tanto que eu envolvo um monte de gente no meio dessa conversa. É isso mesmo. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus pegue uma brasa quente, queime a sua língua essa noite, nesta casa, para o louvor da glória de Deus. Pastor, meu negócio é ouvir demais, é limitado. Eu ouço assim num nível absurdo. Eu tenho a mesma audição de macaquinho novo, aqueles macaquinhos novos que escuta tudo na mata. Você sabia que macaco novo escuta muito? Se você assobiar, der um gritinho, ele já sabe onde você está, porque ele escuta, tem uma percepção. Estuda para você ver isso aí, lê. Você escuta tudo até que não deve. Você está conversando comigo aqui, escutando o irmão que está lá naquela coisa lá. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para. Não quero saber de tudo, das coisas da vida dos outros, não, deixa quieto. Abandona. Vença as suas limitações hoje aqui, meu irmão. Não trouxe mensagem para acusar ninguém, não estou falando da vida de ninguém, não estou querendo questionar, não estou dizendo que é isso que está acontecendo aqui. Eu estou trazendo uma revelação que Deus colocou no meu coração. Agora, admitir limitação, até o Filho de Deus admitiu. Agora, se você não admitir, então você é melhor do que Jesus. Porque tem gente que quer ser melhor do que Jesus. Jesus admitiu que estava com medo. Jesus admitiu ali, prostrado, chorando, falando, passa de mim, tira isso, eu não vou aguentar. Admitiu. Mas tem crente que não admite não. Engraçado, né? Hoje é noite de nós colocarmos a nossa vida no altar do Senhor. Você recebe de coração essa palavra? Fica de pé, vamos orar.